Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse dia, refletir contigo no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 27, onde a palavra de Deus diz assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Queridos, quero dar um título à nossa mensagem nesse dia, e o título é A Paz Interior. É curioso que a palavra de Deus, no capítulo 14, Jesus está aqui falando a respeito de uma paz que no grego é entendido como eirene. E eirene então vai trazer para nós nesse dia um significado todo especial. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele está dando ênfase a essa paz. E nós vamos observar que a partir do verso 1 do capítulo 14, o Senhor Jesus ele está falando sobre não turbar o vosso coração. Então o Senhor ele está preocupado não com uma paz exterior, mas uma paz interior, a paz de espírito. E o Senhor começa a mencionar que ele estaria seguindo para os céus, que ele se apresenta naquele momento então como o próprio caminho. Ele vai dizer para os seus discípulos que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ele vai dizer que ele é o próprio Deus que está com eles há tanto tempo e que eles não o conheciam. E ele vai então finalizar aquela fala falando a respeito do Consolador que viria. E nesse contexto desse Consolador que viria, nós vamos perceber, queridos, que o Senhor Jesus, então, ele está procurando trazer àqueles homens, àqueles discípulos, essa paz tão necessária àqueles corações. Porque naquele momento, então, os discípulos agora começam a ficar preocupados, tensos. Como seria a vida sem a presença do Senhor Jesus, sem a presença do seu Mestre? E nós vamos observar que, no contexto em que nós vivemos, em que eu e você vivemos, muitas vezes, a pior guerra que nós enfrentamos, também à semelhança daqueles homens, não é a guerra exterior, mas a guerra interior, a guerra de consciência. É a guerra dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos sentimentos. É uma guerra inexplicável e invisível contra os medos. E aqueles homens estavam vivendo todo esse pavor. Uma coisa era viver na constante presença de Jesus, viver com Jesus. E outra coisa seria viver sem Ele. Saber que daqui a pouco tempo Ele já não estaria com aqueles homens. Mas Ele fez uma promessa por Ele cumprida de que viria o Consolador. E às vezes, queridos, quando nós vamos olhar para o nosso mundo, quando nós vamos olhar para a situação na qual nós diariamente estamos contemplando, nós vamos perceber que existem inúmeras razões pelas quais nós clamamos paz. O mundo prega muito a paz, mas infelizmente não faz muito por onde essa paz realmente ser uma realidade. Então, às vezes nós vamos perceber dentro do nosso país a guerra do tráfico. Muitas vezes nós vamos ver o conflito dentro dos próprios lares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre membros de uma família. Muitas vezes nós vamos observar, queridos, a guerra no cenário político, a guerra que ela é proclamada constantemente entre pessoas que ali se denominam cristãos, outros ortodoxos, e por aí vai, a guerra religiosa. Então o Senhor Jesus ele não está falando necessariamente dessas guerras exteriores, desses conflitos, mas do pior conflito que o ser humano pode enfrentar, a guerra interior, que muitas vezes tem levado inúmeras pessoas ao maior ato de desespero, que é tirar a sua própria vida, que é ali agir contra aquilo que de mais precioso Deus te deu, o dom da vida. E é diante de tanta angústia, diante de dilemas como esse, que o Senhor vai oferecer para você e para mim
uma paz que o mundo não pode entender, que o mundo não pode dar. E isso é uma verdade, é uma realidade. Tempos depois, quando Jesus já não estava mais com os discípulos, muitos daqueles homens enfrentaram situações difíceis, situações de martírio. E muitos, ao presenciar a forma com que aqueles homens morriam, não atentando contra a própria vida deles, foram assassinados, foram vítimas de martírio, foram vítimas de leões nas arenas. Mas esses homens morreram glorificando a Deus, exaltando a Jesus. E por que isso aconteceu? Porque havia paz interior. Então, que você possa perceber e entender, tudo pode estar uma verdadeira guerra no mundo exterior. Se você se apegar com essa paz que é dada por Jesus, essa paz que Ele deixa, que Ele dá, que não é como o mundo oferece, é uma paz trazida através do Consolador, do Espírito Santo, você vai perceber que o mundo vai se assustar, o mundo vai estar em guerra, mas você vai estar em paz, porque você vai ter a paz de espírito oferecida por Jesus. Que nesse dia você possa buscar através do Espírito Santo, orar, pedir a Jesus que te conceda essa paz interior e que você nunca se desespere diante das aflições que o mundo com certeza vai ditar, mas que você busque constantemente essa paz oferecida pelo Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, o Deus da paz, te abençoe com um dia cheio da graça, da bondade e do seu grande amor, e principalmente um dia cheio de paz.